Olá, bem-vindos. Todos nós conhecemos aquela inquietação, sabes? Aquele impulso quase automático de pegar no telemóvel no segundo em que ficamos sozinhos. Um momento de silêncio no elevador, na fila para o café e a mão vai logo ao bolso. De onde é que vem esta necessidade de preencher cada segundo? Hoje vamos mergulhar no artigo académico fascinante Blaise Pascal, Desejo e Divertimento como Fuga de Si Mesmo. E a tese é que um filósofo do século XVII pode ter a explicação mais perturbadora para este nosso vício. A nossa missão, então, é tentar perceber porquê que, segundo Pascal, a gente não consegue simplesmente ficar tranquilo num quarto. O que é que tememos tanto encontrar nesse silêncio? É a pergunta central, não é? E é incrível pensar que quem a formulou com esta acutilância toda foi o Blaise Pascal, um gênio absoluto. Estamos a falar de meados do século XVII. Ele era um prodígio da matemática, um físico, inventor, mas também um pensador profundamente religioso que se debruçou sobre a condição humana. E a maior parte destas reflexões está na sua obra mais famosa, Os Pensamentos. Mas, na verdade, nem sequer é um livro acabado. Ah, não é? Não. São fragmentos, tipo notas que ele foi reunindo para uma grande defesa do cristianismo. Só que nunca completou, porque morreu tragicamente, aos 39 anos. E para se perceber o ponto de partida dele, é preciso lembrar que ele vivia no meio daquele grande debate europeu, fé contra razão. Certo. E a posição de Pascal era muito interessante. Ele não as via como inimigas. Para ele eram ferramentas diferentes. A razão era ótima para a matemática, para a física. Mas quando se tratava das grandes questões, tipo o sentido da vida, a morte, ele achava que a razão batia num muro. E aí entrava a fé. A razão era poderosa, sim, mas no fim do dia, a fé é que dava as ordens. É com essa lente que ele olha para nós. E é aí que chegamos a este conceito central, o divertimento. A primeira coisa que me fez clique no artigo foi a própria palavra. Hoje, divertimento só há algo leve, positivo. Não parte de diversões? Sim. Exato. Mas o Pascal vai à raiz latina, que significa desviar o curso. A imagem é quase violenta, como um rio que é forçado a mudar de direção. A grande pergunta é: desviar de quê, exatamente? Exatamente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Para Pascal, o divertimento é toda e qualquer atividade que a gente usa como estratégia para desviar a nossa atenção, o nosso pensamento, da nossa condição fundamental. E ele não usa palavras megas para a descrever. Ele diz que ela é miserável e insustentável. Miserável? É Uhum. uma palavra muito forte. Ele está a falar de pobreza material, de doença. Não, necessariamente. É uma miséria existencial. É a consciência, mesmo que esteja lá no fundo, de que somos finitos, frágeis, ignorantes e, acima de tudo, mortais. É o facto de sermos uma coisinha minúscula num universo infinito, com um desejo infinito de felicidade, mas com uma vida terrivelmente curta e cheia de incertezas. Essa consciência, se encararmos de frente, é esmagadora. Então o divertimento é o nosso escudo. É o nosso mecanismo de defesa. O artigo chama-lhe uma amnésia voluntária, para não termos de lidar com isso. Há uma citação dele no artigo que me atingiu em cheio. É de uma honestidade brutal. Ele diz algo como: não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para ficar felizes, não mais pensar nisso. É isso mesmo. É uma solução por desistência. Se não consigo resolver o problema, pelo menos consigo não pensar nele. Precisamente. E o que o artigo sublinha bem é a originalidade de Pascal aqui. Outros filósofos antes dele, como o Montaigne, falaram sobre distrações. Mas era sempre numa perspectiva moral. Tipo, não percas tempo com frivolidades. Certo. O Pascal vai muito mais fundo. Ele não está a fazer um juízo de valor. Ele está a fazer um diagnóstico da nossa natureza. O divertimento não é um erro que cometemos. É uma necessidade. Está na nossa configuração de fábrica, por assim dizer. E a forma como ele ilustra isto é o que torna a ideia tão poderosa. Lembro-me do artigo usar o exemplo da caça. Ele pergunta porquê é que um nobre se esforça tanto, passa dias ao relento, só para apanhar uma lebre, que ele se calhar nem queria. Sim, é um exemplo brilhante. E a citação é fantástica, vale mesmo a pena ler. Não é que nele já haja realmente felicidade, nem que imaginemos que a verdadeira beatitude consiste em se ter o dinheiro que se pode ganhar no jogo ou na lebre que se persegue. Não se quereria nada disso se fosse dado de mão beijada. Gosta mais da caçada
do que da presa. Isto é Genial. a chave de tudo. O prazer, a nossa droga, não está no objeto final. Não está no dinheiro, na lebre, na promoção. Está no processo. Exato. Na lufa-lufa, na agitação, na perseguição, é essa atividade frenética que nos ocupa a mente e nos impede de ter aquele momento de silêncio aterrador em que pensamos: e agora? O que é isto tudo? O artigo analisa isto muito bem. A conquista do objetivo é, na verdade, uma pequena tragédia, porque a agitação para. E nesse vácuo, o que é que volta? O tédio, a angústia. Exatamente. O sentimento vazio. Por isso, mal atingimos uma meta, a nossa primeira preocupação é arranjar outra. Uma nova caça. É incrível como isto descreve a nossa cultura. A gente adora o planeamento, a correria, planear o casamento, a viagem, trabalhar para a promoção. E depois do evento há quase uma depressão pós-festa. A pergunta "e agora?" é real. Pois é. E o que o artigo mostra é que, para o Pascal, as atividades que nós consideramos mais sérias e importantes são, na verdade, as formas mais eficazes de divertimento. Sem dúvida. Gerir um país, liderar uma empresa, para Pascal, tudo isto, por mais nobre que pareça, cumpre a mesma função. Preencher o vazio e desviar o pensamento de nós mesmos. Um CEO, que trabalha 18 horas por dia, não tem tempo para se perguntar sobre o sentido da sua existência finita. Está demasiado ocupado com a caça aos resultados. A própria busca pelo conhecimento pode ser uma fuga do autoconhecimento. Espera aí, mas isto parece um beco sem saída. Se ficar quieto a pensar é insuportável, mas toda a atividade é, no fundo, uma fuga. Então estamos condenados? De onde é que vem esta falha na nossa programação? Essa é a conclusão lógica, e é exatamente o paradoxo que o artigo identifica. Pascal fala numa dupla impossibilidade. É um catch-22 existencial. Como assim? É impossível não nos divertirmos, porque o repouso é insuportável. Mas também é impossível sermos felizes através do divertimento, porque ele é só um paliativo, não cura a ferida. Então, para responder à tua pergunta sobre a origem disto, o Pascal recorre à sua base teológica cristã, especificamente à ideia da queda do homem. Certo, a história de Adão e Eva. Como é que ele liga isso à nossa necessidade de ver Netflix até adormecer? Ele faz uma análise psicológica muito sofisticada a partir daí. A ideia é que o desejo humano é como um motor potentíssimo, que foi desenhado para se ligar a algo infinito, algo que o preenchesse totalmente, o que ele, na sua fé, chamava Deus. Ok, Mas, na visão dele, algo se partiu em nós com essa queda, e esse motor potentíssimo virou-se para dentro, para o nosso ego e para as coisas finitas do mundo. É um desejo infinito focado em objetos finitos. A este desejo desalinhado, ele dá o nome de concupiscência. E essa concupiscência manifesta-se no que ele chama de amor próprio. O nosso eu torna-se o centro do universo. Só que este eu vive numa contradição constante. uma contradição. Sim, quer ser grande, mas sabe que é pequeno. Quer ser feliz, mas sente-se miserável. E esta tensão entre o que o ego deseja ser e o que nós realmente somos é tão insuportável que gera uma paixão de fuga. Precisamos de fugir de nós mesmos. Daí a citação demolidora que o artigo destaca. A inclinação para si é o começo de toda a desordem. Uau. É uma análise bastante sombria, mas é assustadoramente atual. Aquela previsão de Pascal que o artigo cita sobre um futuro dominado pelo lazer, barulho e juventude. É profético. Parece que ele estava a descrever o feed do Instagram em 1660. É verdade. E o artigo faz essa ponte de forma muito poderosa. Recorre a uma análise do filósofo Luís Filipe Pondé, que fala da nossa ditadura da felicidade e da indústria do divertimento. Esta ideia é brutal. É mesmo. Não é só que nos distraímos, é que construímos toda uma economia, uma cultura, uma indústria multibilionária à volta dessa necessidade de distração. Exato. A felicidade tornou-se um produto. Vendem-nos apps, retiros, livros de autoajuda, mas pela lente de Pascal tudo isto são apenas formas mais sofisticadas de divertimento. São novas caças. E é um modelo de negócios genial, porque é um produto desenhado para nunca satisfazer plenamente. O objetivo da caça à felicidade que nos vendem é que a caça nunca termine. E a tecnologia moderna, claro, é o motor disto tudo. Totalmente. As redes sociais são, talvez, a máquina de divertimento pascaliano mais perfeita alguma vez inventada. É o scroll do pânico à noite na cama, não é? Não é?
Não estou a procurar nada, só a garantir que a minha mente está ocupada para não pensar no dia amanhã ou... enfim. Pois, O artigo fala em ofertas de felicidade ao alcance de todos e a um clique de distância. O feed infinito, as notificações, é um refúgio permanente contra o tédio de estarmos a sós com os nossos pensamentos. o Pascal teria o dia de campo a analisar o Instagram. Ele veria aquilo como o auge do amor próprio. Uma plataforma onde todos tentam convencer os outros e a si mesmos de que são o centro de um universo feliz, precisamente para mascarar a angústia que sentem quando a câmara se desliga. E isto leva-nos à conclusão mais forte e talvez mais desconfortável. Segundo Pascal, a nossa maior miséria não é o facto de sermos mortais. A maior miséria é o próprio divertimento que usamos para nos consolar. Sim. Porque, como diz a citação final do artigo, é ele que nos impede de pensar em nós mesmos e nos faz chegar insensivelmente à morte. Vivemos uma vida de fuga tão bem-sucedida que nem nos apercebemos que não estamos a viver. É uma ideia arrepiante essa. Passamos a vida a correr para não pensar na morte e, no fim, a corrida foi a única vida que tivemos. Chegamos ao fim insensivelmente, ou seja, sem sentir, sem consciência. Ok, vamos tentar organizar isto. O que levamos deste mergulho no pensamento de Pascal é que esta nossa necessidade de estar sempre ocupados não é um defeito da era digital. Não, é uma condição humana profunda. O divertimento não é a busca da felicidade, mas a fuga do desespero. E a razão pela qual amamos mais a caça do que a presa é porque a agitação do processo é o que nos salva de nós mesmos. Quando a agitação para, o vazio regressa. E a raiz disto tudo, na visão de Pascal, é um coração desalinhado, egocêntrico. O tal amor próprio que é incapaz de encontrar paz na quietude, porque na quietude é forçado a ver a sua própria pequenez. Para terminar, esta discussão toda deixa-me a pensar numa coisa. O artigo cita de passagem aquela ideia de que a felicidade é uma coisa que acontece quando se está ocupado pensando em outra coisa. É uma ideia bonita, não é? Sim, é. Mas se a cruzarmos com Pascal, torna-se muito mais complexa. Se ele estiver certo, e quase todas as nossas ocupações forem formas de fugir de nós mesmos, então isto levanta uma questão. Será que a nossa busca moderna, programada, incessante pela felicidade, é, ironicamente, a forma mais sofisticada que inventamos para nos distrairmos da possibilidade de, um dia, a encontrarmos por acaso?